Olá a todos, bem-vindos ao Lado Q, o podcast da Questunó. Somos uma consultoria global que usa ferramentas de pesquisa, estratégia e design para traduzir cultura e comportamento do usuário em oportunidades de negócios. Aqui no Lado Q, conversamos sobre futuros desejáveis e queremos trazer novas perspectivas sobre inovação, tecnologia e comportamento, sempre pela lente do design sistêmico. Eu sou o Barão de Sarno, um dos sócios fundadores da Questunó, e no episódio de hoje, que faz parte da nossa editoria do Bem-Estar Sustentável, a gente vai falar sobre crédito de carbono, que é um assunto super complicado para mim, mas que é crucial para a construção do futuro que queremos, né? Crédito de carbono, assim, por muito tempo países e empresas construíram suas riquezas sem colocar na conta o custo ambiental, né, que eles geram. Aquela velha história de dividir o ônus e centralizar o bônus, né? Ou seja, compartilhar com a sociedade o impacto ambiental que gera enquanto centraliza o lucro, né? Gerando. E o crédito de carbono é uma forma de reduzir essas distorções, né? A gente começa a colocar na conta, né? Gerando um benefício para quem reduz a emissão e cobrando de quem emite demasiadamente. E assim é o que eu entendo numa forma muito resumida, mas na verdade é um assunto muito mais complicado, porque é um mercado todo novo que está sendo construído e as regras estão sendo criadas agora, mas com a bola já rolando e com o jogo já bem avançado, né? Então, para ajudar a entender esse assunto, eu chamei, né, que tem tudo a ver com o bem-estar sustentável que a gente tem falado por aqui, né, nesse podcast, nessa curadoria, que depois vale a pena vocês verem os outros episódios. Eu chamei as duas pessoas que mais me ajudaram a entender o que eu entendo até agora sobre esse mercado, né? Que é a Melina Costa, que através do seu podcast Economia do Futuro, ela tem abordado muito esse assunto, sobre várias perspectivas, chamando vários stakeholders, né, desse mercado. Então, eu tenho acompanhado e vale a pena acompanhar. Depois a gente dá aqui o link para vocês acompanharem. E o Carlos Martins, que é um grande pioneiro nesse assunto no Brasil, né? A primeira vez que eu conversei com ele, ele falou para mim que ele trabalha com isso, acho que faz uns 20 anos. Tá certo, Carlos? Eu fiquei chocado com essa informação, que faz uns 20 anos. Mas, enfim. Então, antes de qualquer coisa, eu preferia que vocês mesmos se apresentarem, né? Um pouco melhor, rapidamente também, e já apresentar falando como que, enfim, a sua trajetória se relaciona com esse tema, né? Então, bom, muito bem-vindos, muito obrigado por vocês terem aceitado esse convite. Então, a palavra agora é com vocês. Melina, pode começar? Claro, obrigada primeiro, perdão, pelo convite, Barão. Então uma apresentação curta, eu sou jornalista, trabalhei como jornalista 10 anos no Brasil, em grandes redações, depois, fui estudar em Londres, estudei, desenvolvimento econômico e vim parar em Berlim. Isso já faz tempo também, já faz 10 anos. Então aqui eu fui fazer outra coisa, me tornei empreendedora e eu acho que o que eu fazia até agora tem muito a ver com o que você faz aí na Questonó. Eu fazia, eu fundei uma agência de inovação, então eu ajudava empresas a criar produtos novos e negócios inteiros novos. Mas, recentemente, muito por conta da pandemia, eu decidi que não tem assunto mais importante, não tem missão mais importante hoje do que tentar contribuir de alguma forma para a transição da nossa economia para uma economia mais sustentável, de carbono zero, se possível mais justa, mais alinhada com a natureza. E o meu podcast, o podcast Economia do Futuro, que eu comecei faz exatamente 1 ano, tem a intenção de primeiro eu quero aprender mais sobre esse assunto e depois, queria promover uma discussão mais produtiva, a respeito da emergência climática no Brasil. Porque basicamente a ideia é a seguinte: o jeito como a nossa economia inteira funciona, como a gente produz coisas, transporta coisas, consome coisas, tudo isso vai ter que mudar, e esse é um processo fascinante. Então é sobre isso que trata o Economia do Futuro, que eu convido todo mundo para ouvir. Muito legal. Valeu, Melina. Diga lá, Carlos. Já comecei animado, porque eu estou há 23 anos nesse negócio e finalmente estou sendo convidado para fazer coisa legal. Não conhecia a Melina, fiz um pouquinho de lição de casa do podcast dela, muito legal. Me sinto aí bastante animado de ter uma empreendedora desse calibre apostando no meu negócio. Depois de 20 anos, está na hora de ganhar dinheiro. E o Barão aí, parceiro de conversa também, para a gente ver de que forma que a gente consegue imbicar aí com a inteligência de vocês o tema das mudanças climáticas. Então,
Eu comecei originalmente, eu era operador de derivativos no mercado financeiro em Londres, voltei para o Brasil para continuar fazendo estruturação financeira com derivativos, e um amigo que tinha ido à COP, Conferência da ONU em Buenos Aires, voltou, parou no Brasil, neozelandês, e me disse, você que gosta de estruturação financeira, derivativos, tem um negócio chamado crédito de carbono que vai ser o maior derivativo de todos os tempos. E, basicamente, o raciocínio tem mais ar e, portanto, mais CO2 na atmosfera do que petróleo. Então, a gente precisa reduzir as emissões e para de fazer essa história de opções de compra, de venda e começa a estudar o mercado de carbono. Isso foi em 98, em 2000 eu abri minha companhia para fazer estruturação financeira, focando inicialmente em energia renovável. Eu achei que era um pouco de financiamento ainda e virou engenharia. Eu sou engenheiro de produção, seja engenheiro fajuto, ninguém me considera engenheiro, e eu, de uma hora para outra, eu voltei para a engenharia porque o tema do carbono era muito mais técnico do que financeiro. A gente começou a investir em renováveis, começou a medir vento em diversas regiões do Brasil e também, em paralelo, fazendo estruturação financeira de empresas e projetos associados à redução de emissão. Quando veio o protocolo de Kyoto em 2005, nós já estávamos bem posicionados. Nossa empresa se tornou uma das 3 maiores desenvolvedoras de projetos de carbono no mundo. Fizemos a expansão global com empresas de commodities e escritórios na Ásia e na América Latina, mas o principal escritório era o Brasil. Mercado com a crise financeira 2007 e 2008 colapsou, o preço do carbono foi virtualmente para zero, e nós tivemos que nos reposicionarmos aí no contexto de desenvolver negócios associados à energia renovável, sem contar com a receita extra aí do crédito de carbono. Fizemos investimentos em biogás, continuamos com as eólicas, depois biomassa sustentável, e agora com a retomada do mercado, nós nunca fechamos, né? Nunca deixamos de apostar que em algum momento o carbono ia voltar, e estamos agora nos reposicionando numa transição digital do nosso negócio original, que era basicamente offline, oferecendo ferramentas usando tecnologias mais avançadas para tratar o tema das reduções de emissão e jornada de descarbonização dos nossos clientes. Finalmente, depois de 23 anos, agora minha mãe entende o que eu faço, porque ela vê na televisão, então eu posso falar para ela, olha, mãe, é isso aí. Então, tem sido bastante desafiadora, mas estou bastante contente com a decisão que eu tomei há 23 anos de entrar nesse negócio aí. Que legal, que bom que você entrou. Que bom que a Melina fez essa transição também. Maravilha. Melina, eu vou te pedir uma tarefa ingrata, tá? Se você consegue, de uma forma meio sintética, explicar um pouco do que a gente está falando, né? Que história é essa do mercado de crédito de carbono? Bom, vamos lá, vamos tentar. O mercado de carbono, na verdade, os créditos de carbono são uma tentativa de colocar preço no que a gente chama de externalidade negativa. Então, na economia, quando tem coisas que a gente não coloca no preço de quem produz os produtos, os serviços, a gente chama isso de externalidade negativa. Ups, né? Aconteceu, enquanto a gente fazia o negócio, produzia nosso serviço, nosso produto, gerou essa externalidade que, no fim das contas, todo mundo paga a conta, mas, ao mesmo tempo, não entra no modelo de negócios e nos custos da empresa. Então, como a gente sabe, carbono na atmosfera, assim como outros gases do efeito estufa, contribuem para o aquecimento global, são a causa do aquecimento global, isso já está mais do que claro. Então, a ideia é, vamos colocar um preço nisso para ver se a gente consegue organizar a economia de outra forma, já que apenas sabendo desse fato científico, a gente não conseguiu mudar a forma como a economia funciona. Então, vamos colocar um preço nisso, basicamente é disso que se trata. Tem duas, acho que para dar uma visão, assim, um overview, assim, quando a gente fala de mercados de carbono, acho que é importante diferenciar o que a gente chama de mercado regulado do que a gente chama de mercado voluntário, que é o que a gente deve falar mais aqui, eu imagino, Carlos, vamos ver. Mas o mercado regulado é o seguinte, tem alguns lugares no mundo, por exemplo, aqui na Europa, eles já decidiram, já faz 10 anos, que iam tentar
criar metas para os diversos setores da economia e dar um limite, o que eles chamam de cap, dar um limite para cada setor. Olha, você pode emitir CO2 até o limite X. Caso uma empresa não consiga, emita em excesso, ela vai ter que comprar créditos de uma outra empresa, por exemplo, uma concorrente que tenha conseguido ficar abaixo desse limite. Assim, de forma muito geral, é mais ou menos assim que funciona. Esses limites, eles mudam ao longo do tempo, de modo que, ao passar dos anos, fique cada vez mais caro para as empresas emitir carbono em excesso, além desses limites que são permitidos. Tem vários lugares no mundo, já existem outros mercados de carbono regulados em outros lugares do mundo, no Brasil ainda não. No Brasil teve uma discussão bem grande a respeito disso no ano passado, teve um projeto de lei que acabou não sendo aprovado, saiu um decreto do governo anterior que assim, trouxe mais confusão do que clareza. Então, essa ainda é uma discussão que está acontecendo e tem muitos setores da sociedade pedindo esse mercado regulado de carbono no Brasil. Bom, eu falei que tinha o voluntário também. O voluntário é o seguinte, são basicamente empresas, corporações, que por uma questão de reputação decidem fazer a compensação de parte das suas próprias emissões. Existem organizações que ajudam as empresas a se tornar carbono zero, né, quando a gente chama de net zero. Por exemplo, tem uma que se chama SBTI, por exemplo, Science Based Targets Initiative. Eles dão orientações de como as empresas vão chegar lá e se tornar net zero em algum momento. Basicamente funciona assim, a empresa tenta reduzir ao máximo todas as suas emissões, cortando ao longo de toda a sua cadeia do que ela produz e também dos seus fornecedores, e o que ela não consegue, que idealmente é uma porcentagem muito pequena das suas emissões, aí ela poderia compensar ao comprar créditos de carbono que podem vir de outras partes do mundo. Então, um exemplo bem simples, só para deixar a coisa mais concreta, uma siderúrgica aqui na Alemanha poderia comprar créditos de carbono de uma floresta no Brasil, que foi preservada e que, portanto, deixou-se de emitir CO2 na atmosfera, e com esse crédito, essa siderúrgica alemã faz o offsetting, ou faz a compensação das suas próprias emissões, ou pelo menos de uma parte muito pequena delas. Eu acho que a gente pode passar para frente, mas assim, só para dar uma ideia, esse mercado voluntário de carbono, ele explodiu 2 anos atrás, teve muita euforia, porque muitas empresas anunciaram que estavam no caminho do net zero, então teve esse mercado chegou a 2 bilhões de dólares, que foi uma coisa nova, mas é um mercado que também está passando por bastante turbulência no ano passado, nesse ano também, e por uma crise de credibilidade, e eu acho que isso é uma coisa da qual a gente pode conversar, ainda está longe de existir clareza de exatamente como vai funcionar esse mercado e quão robustos e íntegros são esses créditos de carbono. E eu acho que uma outra coisa que a gente poderia conversar também é a transformação desses créditos em ativos financeiros, que também é uma coisa que ainda está longe de ser consenso nesse setor e que também é bastante questionado. Maravilha. Bom, eu vou até passar para o Carlos, que ele vai poder complementar, mas já fazendo uma pergunta aqui também, que quando eu vejo que a Melina fala, eu fico pensando assim, será que finalmente para a indústria o desperdício não vai compensar? Né? Porque o desperdício muitas vezes ainda está compensando, né? Você coloca essas externalidades, entre outros temas, e outras brechas na lei, ou mesmo a falta de lei, que permite com que você faça, às vezes, um processo industrial, seja de extração de matéria-prima, de fabricação, ou produtos que contaminam no uso, de maneiras que ainda parece ser difícil, né, do ponto de vista econômico, viabilizar outros modelos. E é isso que eu queria perguntar para você, Carlos. Você acha que o crédito de carbono, tal qual ele está sendo estabelecido hoje, ele vai contribuir para consolidar um tipo de economia no qual as empresas que fazem as coisas direitinho do ponto de vista ambiental, elas têm realmente uma vantagem significativa nesse sentido? Tentando contextualizar um pouco mais a sua pergunta, no contexto mais amplo de desperdício, de eficiência, não necessariamente, porque o carbono não equaciona, por exemplo, a externalidade do consumo de água, do desperdício de água, por exemplo, né? O carbono não tem a ver com poluição atmosférica, então, nesse contexto mais amplo, não.
Mas, no contexto das mudanças climáticas, que é o risco sistêmico que está imposto para nós, humanidade, sim, o carbono vai trazer uma transparência de preço para as atividades pouco eficientes, ou seja, muito intensivas em carbono, e é razoável assumir que a humanidade, de alguma forma, vai criar essa simetria, onde o mais eficiente leva uma vantagem sobre o menos eficiente em qualquer atividade econômica. Então, no contexto das mudanças climáticas, eu acredito, aí colocando o que vocês dois pontuaram há pouco, a externalidade negativa do carbono está equacionada no contexto do mercado que traz transparência e precificação para as emissões de gases de efeito estufa. Não é a única forma de fazer. Taxação também tem suas vantagens, então isso é um debate ainda, em alguns aspectos, em aberto. O fato é que, desde o protocolo de Kyoto, ou seja, no final dos anos 90, o mundo caminhou para a criação de um mercado, e mesmo os marcos regulatórios mais avançados, como o da Europa, como a Melina mencionou, e de outros países, mais de 70 jurisdições globais precificam carbono, e hoje elas precificam carbono majoritariamente através de mecanismos de mercado. A taxação é uma minoria. Então, no contexto de mudanças climáticas, sim, o carbono vai deslocar os menos eficientes e premiar os mais eficientes. E é razoável assumir que, em alguns anos, os clubes de carbono, né, que é uma teoria econômica que William Nordhaus, professor de Yale, em 2018, ganhou o prêmio Nobel com essa teoria. Os clubes de carbono, que são os países que minimamente precificam as emissões de gás de efeito estufa, os clubes de carbono vão comercializar de uma forma, talvez, oferecendo vantagens para seus parceiros aí, que também, países, nações parceiras que, de alguma forma, precificam carbono. Então, razoável assumir que empresas e países que não participem desse acordo global amplo de redução de emissão, em poucos anos vão estar alijados de comércio global, de tratados comerciais globais, que é a forma, talvez, também de forçar todo mundo a participar e, principalmente, acaba equacionando o maior problema que nós tivemos no protocolo de Kyoto, né, que era o outro marco regulatório que precificava carbono, que era justamente a figura do free rider, ou do carona, que é aquele país que não faz nada. Como mudança climática é um fenômeno global, você fala assim, olha, eu não vou pôr preço no carbono, porque para que eu vou gastar reduzindo a emissão, vou poluir mais, vou fazer o que for mais barato, mais vantajoso economicamente, e pego carona no mundo inteiro. Então, a hora que você tem um marco regulatório global, um preço de carbono, você desloca o menos eficiente, o mais eficiente se beneficia e tira a figura do carona, país carona que não vai fazer nada. Maravilha, interessante. Até refletindo sobre isso, Melina, eu queria saber aqui sobre esse contexto, né, da diferença entre os países, né, porque existe uma desigualdade muito expressiva nos países, tanto na maturidade nesse mercado, quanto nas próprias questões, né, do desmatamento. A gente fez uma gravação de podcast aqui que foi muito interessante, em um líder jovem liderança indígena e uma jovem liderança do movimento negro, e ambos falando sobre a questão de direito ambiental. E tem muitos países hoje que estão levantando muito essa bandeira, né? O Paquistão, por exemplo, tem falado bastante sobre o fato de que existem países que poluíram muito mais e seguem poluindo muito mais do que outros, né? Contribuindo de uma forma muito mais significativa para essa questão do carbono. E, ao mesmo tempo, o quanto que eles estão se responsabilizando, de fato, em ajudar os países que estão, inclusive, pagando um preço maior, né, da questão ambiental, como o Paquistão, por exemplo, ficou 1/3 alagado, como que eles estão contribuindo para que esses países não sofram
esse resultado, né, de anos e anos, né, de produção industrial, entre outras coisas, desses países mais desenvolvidos. E aí eu até reforço isso, depois o Carlos pode até complementar, porque o Carlos escreveu um texto falando sobre como é pouco expressivo o Fundo Amazônia comparado, né, ao que esses países colocam no mundo, né, de dióxido de carbono. Então, será que a gente vai conseguir ainda ver os países pagando o preço devido, inclusive para quem mais está sofrendo com essas consequências? Então pode começar, Melina. Olha, Barão, eu acho que essa é uma questão, assim, separada dos créditos de carbono. Essa é a questão, assim, de quem emite e quais são as emissões históricas que a gente tem na atmosfera, né? Porque esses gases de efeito estufa, que não são só o CO2, tem outros também, eles ficam bastante tempo, né? Demora muito tempo para a gente se livrar deles. E eles ficam ali, né, contribuindo para as mudanças climáticas, para eventos extremos e para o aumento médio da temperatura global. Então, mas ao mesmo tempo, acho que a gente precisa ver de forma histórica como essa conversa internacional se desenvolveu ao longo dos anos, para um consenso de que precisamos fazer alguma coisa, e aí as primeiras medidas. Porque, assim, a gente está falando de um problema global num planeta que não tem governança global, né? As nossas governanças são países, e todos têm interesses diferentes, estão em fases diferentes de desenvolvimento. Então, assim, eu vou te dar um exemplo agora, né, o Carlos estava falando desde o protocolo de Kyoto, isso já tem mais de 10 anos, né, então lá no protocolo de Kyoto, no final dos anos 90, né, Carlos, tinha 2 grupos de países, tinha mais na verdade, mas tinha 2 grandes grupos de países, aqueles os industrializados que estavam se comprometendo a não só reduzir suas emissões, mas também ser os compradores desses créditos que estavam sendo criados naquela época, e aqueles que estavam de fora. Ele estava falando dos free riders, mas também tinha também o entendimento na época que, olha, os em desenvolvimento não precisam participar desse esquema ainda, porque eles ainda precisam emitir para se desenvolver. Isso foi algo que os desenvolvidos fizeram, e a gente acha que, assim, politicamente não era o momento para fazer com que todo mundo, no mundo todo, se comprometesse com medidas de reduções de emissões. Olha, para isso acontecer, demorou, viu? Olha quantas COPs aconteceram desde o fim da década de 90, né, Carlos? Você está, tô vendo que você está concordando, mas foi isso, e teve no meio muita discussão que o pessoal achou que estava chegando perto, e depois, no final, não deu mais, foi Copenhague, eu acredito, né? Sim, 2009, COP de Copenhague, sim. Que estava no finalzinho, assim, e todo de repente mundo estava esperando te cortar, mas eu estava lá, então era assim, nunca vi tanta gente esperando o discurso do Obama, e foi um desastre, porque não pediu nada, não mandou nada, então foi uma frustração. Frustração, né? E olha, e observando que por isso que o que aconteceu em 2015 com o Acordo de Paris foi uma coisa tão importante, porque ali houve um comprometimento de quase todos os países do mundo que disseram, nós nos comprometemos com as chamadas NDCs em inglês, National Determined Contributions. Então, são metas que nós estabelecemos para nós próprios de reduções de emissões de gases do efeito estufa. Tudo isso é voluntário e não é legally binding. Então, assim, não é como se um país que não atingiu essas metas de reduções vai ser punido de alguma forma internacionalmente. Não, o que tem é shaming. Muito claramente é isso. Name and shame, né? Name and shame, essa é a nossa estratégia, a ferramenta que a gente tem, o que de fato já é uma coisa muito importante. E olha, além disso, o Carlos comentou outra coisa, que são o comércio internacional está se organizando para botar preço no carbono, essa é uma das estratégias, tem várias outras, né? Então, assim, tem todo um processo de regulamentação mesmo internacional, que no fim acaba empurrando todos os países para levar a reduções reais de emissões e encontrar outras formas de lidar com as emissões que a gente ainda não consegue reduzir, que é o caso do carbono. Então, assim, primeiro entender que assim, foi um grande passo mesmo. Agora a gente tem um consenso internacional, né, de que isso é importante, que o assunto é relevante, decisões têm sido tomadas, muita coisa vem acontecendo desde então. Tem retrocessos? Tem. É lento? A gente né, é uma questão diplomática, né, a gente acompanha essas COPs, eu cobri essa COP 27 com o meu colega do Capital Reset, com o Sérgio Teixeira, ele estava lá em Sharm el Sheikh, e a gente todo dia, no final do dia, estava repercutindo o que estava acontecendo, e
E é isso, assim, no final daquela semana super intensa, que a gente sabe que tem conversa, reunião e portas fechadas, e esse país que é isso, e esse bloco de países, não é nem um país individualmente, são blocos de países, e aí no fim das contas você acaba com um texto super, assim, diminuído, né? É um texto tão diplomático, tão amplo, que é difícil imaginar que os países vão conseguir mudar alguma coisa baseado naquele texto, né? Mas é isso, assim, são esses os passos que a gente toma, mas esse é do âmbito da governança global, abaixo das Nações Unidas. Esse não é o único ator no mundo, né? Não é só as Nações Unidas, tem os governos individuais, e aí a gente vê a União Europeia sendo a mais agressiva nessas, né, em medidas para reduzir emissões e para, enfim, por exemplo, promover o mercado de carbono. E a gente também vê empreendedores, empresas, né, indivíduos, ativistas, então está todo mundo fazendo parte dessa grande missão, digamos, que é, como diz o Acordo de Paris, tentar limitar o aumento da temperatura, se possível a 1,5 graus, mas no máximo 2 graus até o final do século. Maravilha. Eu tenho uma dúvida técnica mesmo, tá? Que eu queria saber com vocês. E aí tem a ver com, de novo, com essa questão de direito ambiental relacionada aos países, né? Um país como a Noruega, que converte, né? Está convertendo quase todo os seus automóveis, né? É o país que tem disparado mais automóvel elétrico hoje no mundo. Entre outras práticas, né? Que faz com que tenha uma redução ambiental expressiva em casa. A contabilidade do impacto de carbono, por exemplo, no caso de carbono que a Noruega tem, leva em consideração o impacto que eles estão gerando nos outros países, por exemplo, os países que estão fabricando os veículos, as roupas, entre outras coisas, porque você chega na capital ali, ela está muito limpa, né? A capital Oslo, mas aí você sabe que tem muita cidade sendo poluída para manter Oslo limpa. Então eu queria entender melhor isso, Carlos. Eu quero falar mal agora, vai. A gente só está falando bem, porque, na verdade, acho que o ponto que, inclusive, eu tive recentemente alguns debates aí e deixar muito claro o meu ponto de vista, tentar deixá-lo muito claro no contexto de que eu defendo as vantagens competitivas do meu país, porque acredito que é um risco sistêmico que nós temos que enfrentar, e o Brasil está muito bem posicionado por ser o país da fotossíntese e ter as cadeias produtivas, eventualmente, com a menor intensidade de carbono do mundo. Então, eu sou a favor de um termo na negociação, o whataboutismo, que é mal visto quando você entra numa negociação diplomática. O whataboutismo é what about, né? Então, você fala assim, sei lá, eu já usei esse exemplo, você vai negociar com o Japão, coitado, que são um pessoal legal, mas você fala assim, e as baleias? Não tem nada a ver com mudanças climáticas, mas você vai na jugular, você usa as armas que você tem para negociar. Eu acho que o brasileiro está sentado, deitado em berço esplêndido, achando que os países vão, de fato, pagar trilhões de dólares para a gente preservar a Amazônia e o Cerrado sem alguma outra contrapartida. Não acredito nisso. Participei diversas vezes da equipe de negociação como setor privado nas conferências da nação e da ONU, e o jogo é brutíssimo. Então, aonde o Brasil tem uma posição relevante e outros países de capitalismo tardio, talvez, estamos alinhados, justiça climática. Não tem cabimento a gente sentar à mesa com um negociador de um país europeu, dos Estados Unidos, que emitem 16 toneladas de CO2 per capita, o Brasil, mesmo com desmatamento, está emitindo 10, e você não ter alguma contrapartida onde ele pague uma parte importante da conta. O problema do free rider do protocolo de Kyoto era a China, que era um problemaço, tá certo? Hoje, o Acordo de Paris, em alguns aspectos, já equacionou isso, como a Melina colocou, todo mundo tem meta. Então, até o exemplo que o Barão mencionou de um artigo que eu escrevi o Fundo Amazônia é dinheiro de pinga, na boa. 3 bilhões lá e meio de reais. Não estou dizendo que o Fundo Amazônia não deve ser
Sim, com certeza. promovido, BNDES, por favor, mas é dinheiro de pinga. A Alemanha, a menina não é mais alemã, se é alemã, não, posso falar mal da Alemanha? Pode, velho. A Alemanha comprou em crédito de carbono uma semana das emissões do país. E senta à mesa com o presidente, com a ministra. A Noruega, ela produz mais ou menos 3 milhões de barris de petróleo, 2 milhões e meio, 3 milhões de barris de petróleo por dia, igual ao Brasil. Uma população de 5 milhões de habitantes. É a terceira maior produção de petróleo per capita do mundo. É Kuwait, Arábia Saudita, Kuwait, Emirados Árabes e Noruega. Uhum. Na boa, gente, não dá. Essa é uma conversa desequilibrada. E outra coisa, a gente tem que comprovar isso. Aparentemente, o petróleo do pré-sal brasileiro tem uma das menores intensidades de carbono do petróleo extraído no mundo. Então, quando a gente vai à mesa, sabendo que a descarbonização é uma trajetória, eu queria muito que o negociador brasileiro olhasse para a economia brasileira como um todo. Nós somos ainda um país de classe média baixa, eventualmente, em termos de renda per capita, que precisa usar suas vantagens comparativas. Perdemos a licença social de desmatamento, vamos ver o que a gente precisa fazer para parar de desmatar, mas vamos olhar também nas vantagens comparativas das nossas cadeias de valor, que não acredito vão ter vida fácil exportando para a Europa, porque vão apontar o dedo para a gente de todo jeito. E já falei isso uma vez para o Barão, não consigo ver o sojicultor americano pagar crédito de carbono para o sojicultor mais eficiente do mundo, com a fotossíntese mais eficiente do mundo, que é o brasileiro. Não consigo ver o sojicultor americano entrar num acordo que vai pagar para a gente o valor presente da soja para não fazer nada. Então, eu sou bastante cético com relação a esses acordos, e é o tema que você lançou aí há 5 minutos, Barão. A justiça climática, historicamente, um projeto da Universidade de Oxford, Our World in Data, que está na internet em tudo quanto é lado, aí já colocou os números. O mundo desenvolvido é responsável, e a China, por mais ou menos 70% das emissões de gases de efeito estufa acumuladas na atmosfera desde a primeira Revolução Industrial. A gente não pode entrar falando, não, tá bom, agora eu faço tudo. Eu não acho que é razoável. E, de novo, o brasileiro mais pobre vai pagar essa conta. Então, eu tenho insistido muito nesse discurso no lado do setor privado. Quando eu falo com os nossos clientes, é para tentar impor, de alguma forma, essa agenda comercial mais agressiva, sem negar o fato de que perdemos a licença social de desmatamento e temos que fazer a nossa lição de casa. Mas eu queria ver o Brasil beneficiado por ter algum tipo de compromisso com esse esforço de redução de emissão. Para mim, isso é justiça climática. Não a conta chega de novo naquela história, eu vou pôr um tributo em cima da gasolina, quem paga mais vai ser sempre o pobre, no Brasil principalmente. Eu acho que, assim, se você me permitir, Barão, eu acho que, obviamente, tem essa discussão de fundo, né? Desenvolvimentismo de um lado e responsabilidade climática do outro. Eu acho que, assim, tá todo mundo no mesmo barco, entendeu? Essa é uma responsabilidade global. Então, é fato que entre as emissões históricas, os principais responsáveis são a Europa e os Estados Unidos, porque eles se industrializaram antes, mas olhando as emissões atuais, o Brasil está entre os principais emissores do mundo. E olha, é o quinto do mundo. É o quinto do mundo. E assim, um tipo de emissão absolutamente estúpida, que só gera, sabe, quem se beneficia. É deprimente. Exatamente, não é nem uma emissão produtiva, não é nem a nossa indústria, né, produzindo. A gente tem uma matriz de energia limpa, né, que é a hidrelétrica, e é desmatamento, assim, mais de 70% das nossas emissões são desmatamento. Então, assim, isso, assim, tem que acabar, assim, não tem nem o que discutir, a gente tem que assumir essa responsabilidade, né. E eu acredito também que
assim, a gente vai ter que... O que eu gostaria de ver, assim, o Brasil liderando pela mudança também, porque o Brasil está bem posicionado para isso. Eu acho que essa também é uma outra questão, assim, entre os países que têm que cumprir suas NDCs, né, das quais a gente falou, as metas de reduções de emissões, o Brasil está absolutamente bem posicionado, né, e não só isso, mas para contribuir para essa nova economia que está sendo criada. Primeiro porque as emissões são... entre aspas, né? A gente sabe de onde está, é o desmatamento, se trata de um lado, comando-controle, de outro lado, acabar com os incentivos para o desmatamento, né? Isso, assim, não tem muita discussão. Além disso, a gente tem possibilidade de entrar nessa nova economia que outros países não têm. Então, voltando para o crédito de carbono, uma das grandes possibilidades do Brasil é vender esses chamados créditos REDD+, que são créditos de emissões evitadas. Então, ao se impedir que uma floresta seja destruída pelo desmatamento, por exemplo, essa propriedade geraria créditos de carbono. Esse é um tipo de crédito de carbono com desenvolvimento absolutamente avançado aqui no Brasil, cheio de problemas que a gente ainda tem que resolver, que exatamente isso que eu citei no início. Tem um problema real de credibilidade quanto à metodologia para medir se esses créditos de fato estão evitando emissões. Mas o ponto a gente tem muita floresta, então essa é uma possibilidade, e muita floresta sob o risco de desmatamento, esse é o ponto, né, que são exatamente essas florestas que geram esse tipo de crédito de carbono. A gente está falando de bilhões de dólares. Por que não funciona melhor? Tem vários entraves, o principal deles é a questão fundiária no Brasil, por exemplo. Então, de novo, a gente está falando assim de políticas que poderiam muito bem tirar proveito, né, dessa posição do Brasil, para que o Brasil tivesse até uma posição de liderança de descarbonização do mundo, porque assim, não tem jeito, a gente já está nessa, assim. Então talvez fosse mais interessante para o Brasil adotar essa postura de não, então vamos adotar uma postura de liderança na descarbonização e servir como exemplo para o resto do mundo, porque o Brasil poderia fazer isso. Eu sempre tenho essa sensação quando eu começo a entrar nesse assunto, que é de que temos uma oportunidade histórica, né? Para mim isso é muito visível, assim. Tipo, se a gente imaginar o que uma Alemanha, já que a gente está falando da Alemanha, tem que fazer para reduzir o carbono, né? Imagina, você tem que mudar toda a matriz industrial, é uma coisa muito complexa. O Brasil precisa acabar com o desmatamento, que deveria acabar, e pronto. Que não deveria né? existir, que não deveria existir. Então, deixa eu te dar um exemplo, tá? Para te mostrar o tamanho da dor, assim, para reduzir aqui as emissões. Não que isso não tenha que acontecer, obviamente que tem, né? Todos os países têm suas metas de reduções. Mas assim, olha, um esforço que a Alemanha tem feito para reduzir suas emissões é ter investir muito em tecnologia de hidrogênio verde, no desenvolvimento do hidrogênio verde para descarbonizar a sua indústria. Um dos principais parceiros da Alemanha para isso é o Brasil, porque hidrogênio verde vai ser um combustível, na verdade é um vetor, assim, funciona como um combustível para descarbonizar vários setores da indústria, só que ele tem que ser produzido por meio de eletricidade. Então não pode ser produzido aqui, porque a eletricidade daqui é suja, tem que ser produzido num lugar onde a energia elétrica é limpa, no caso o Brasil. Então essa é uma grande área de investimento, por exemplo. Mas a outra, o atual governo, que é uma coalizão com o Partido Verde, eles têm um plano agora, que já estão tentando passar já faz vários meses, para mudar o sistema de aquecimento das casas. A maior parte das casas aqui na Alemanha são aquecidas com gás. E não só pelo problema que a gente teve com a Rússia, obviamente, que a Alemanha quis deixar de comprar, ela tinha a maior parte do gás vinha da Rússia, ela teve que, assim, de um dia para o outro, achar outros fornecedores ao redor do mundo. Então, você imagina o problema, enfim, logístico de preço que isso causou no mundo todo, enfim. Mas a maioria isso é um combustível fóssil. Então, agora, a ideia é trocar isso por... Caramba, como é que fala isso em português? Heat pump. Alguém me ajuda? Eólico. Não, heat pump. Heat pumps são aquecedores, são boilers. Em português a gente usa o termo boiler também. Então tá, que eu nunca precisei falar isso em português. É o boiler que a gente tem em casa para aquecer a água.
Na verdade, ele é uma pequena usina de geração de calor. É como se fosse uma geladeira ao contrário. A geladeira, ela pega o calor, como é que é? Ela expulsa o calor de dentro da geladeira para fora, né? Por isso que ela fica fria. E esse heat pump, essa bomba de calor, digamos assim, o que ela é uma máquina que cabe no seu jardim e o que ela faz é absorver o calor do ambiente e trazer para dentro de casa. E isso acontece mesmo quando está muito frio lá fora. Então pode estar negativo e a sua casa se mantém aquecida pelo calor que vem de lá de fora. E isso é feito com eletricidade. A eletricidade é o principal vetor para a gente descarbonizar assim, a economia, né? Deixar de usar combustíveis fósseis e usar eletricidade. Pois bem, só que para fazer isso, agora eles estavam negociando uma lei para que, de repente, meio que de uma hora para outra, a partir de um limite X, todo mundo que precise trocar o seu sistema de aquecimento, porque uma hora esses aquecimentos a gás que todo mundo tem quebra, você tem que trocar, chamar manutenção e tal, que seja proibido simplesmente instalar um outro de gás e que você tenha que, ao contrário, instalar essas heat pumps. Isso é uma questão, assim, super complicada para vender socialmente, porque é um custo extraordinário. Para sua casa funcionar com essa máquina, você tem que trocar toda a estrutura, tem que trocar o telhado, tem que trocar o isolamento das paredes, o chão. A gente está falando de milhares de euros de investimento que uma família que vai ter que, tá aí a conta, vai ter que pagar. Você já imaginou vender isso para as pessoas? E mais do que isso, as casas que mais vão ter necessidade de trocar o seu aquecimento são as mais velhas, de pessoas mais velhas que moram lá, que não têm acesso a crédito, porque eles já estão numa idade avançada, que banco vai dar crédito para, né, um senhor de 80 anos, para de repente ter que trocar todo o seu sistema de aquecimento da casa. Então, é uma questão social assim, super complicada que chegou no indivíduo, que é uma coisa que ainda não está acontecendo no Brasil. Então, assim, todos nós temos o nosso papel a cumprir, mas assim, só para trazer como exemplo, que em comparação ainda, o problema que a gente tem que resolver é de solução relativamente mais fácil. Pois é. E aí, dizendo isso, eu queria entender um pouco melhor, porque para mim não é claro como o crédito de carbono contribui para manter a floresta de pé. E eu vou falar por quê, tá? Porque, por exemplo, quais são os contextos no qual a pessoa pode vender, né, crédito de carbono. Então, assim, se ele refloresta, acredito que sim. E se ele mantém de pé uma floresta? Sim. E se sim, é um recebimento recorrente, porque afinal a floresta vai estar lá, né, sequestrando carbono por muito, né, desde que ela esteja de pé por muito tempo. Então, isso continua acontecendo. É recorrente ou ele vai receber só uma vez? Então, por que eu falo isso? Porque a minha preocupação é o quanto que a gente é capaz de oferecer para esse proprietário uma economia suficientemente interessante que compense ele não desmatar, né? Eu também acredito que, claro que a gente não acredito que só o crédito de carbono possa contribuir para fazer com que esse ganho seja positivo, né? Eu acredito que a gente pode pensar, como o Carlos Nobre falou, né? O que você pode extrair de uma floresta em pé, economicamente, 3, 4 vezes mais, acho que ele até falou mais do que 4, não lembro agora, do que você tem num latifúndio, né? numa floresta desmatada. Agora, precisa pensar como é que a gente organiza essa lógica. Então, eu só queria entender claramente, assim, porque se for um dinheiro pontual que você recebe ali, né, a recorrência de você produzir, plantar e ter pasto não vai fazer, né? Como é que a gente muda esse relógio do ponto de vista econômico só e não do ponto de vista da proibição do desmatamento? Porque a gente sabe que ter o controle desses desmatamentos num país enorme que nem o Brasil não é tão simples assim. Tá, deixa eu falar rapidinho aqui, enquanto a gente estava falando, a heat pump, a tradução é bomba térmica, Melina, eu achei que você estava falando outra coisa. Não, é bomba térmica. Então, é uma tecnologia nova. É uma tecnologia nova, tá certo, bomba térmica. É. Então, eu quero só pontuar, talvez aqui um pouco da discordância que eu já expressei para o Barão num bar carioca meia-noite. Assim. Eu não sou otimista com relação ao Brasil receber o valor presente da floresta em pé, ou seja, de fato, o que nós eventualmente mereceríamos receber para manter a floresta em pé. Então, de uma forma mais ampla, eu sou tech-based. Eu quero que o Brasil
ganhe dinheiro usando tecnologia de valor agregado. Então, meus projetos, tipicamente, eu procuro achar soluções tecnológicas para o tema das reduções de emissão. Existe hoje, o que está muito em moda é o Nature-Based, que é o que você perguntou, Barão. Nature-Based Solutions, o que elas trazem, de que forma que elas são valoradas, de que forma que elas contribuiriam para a redução de emissões de gases de efeito estufa. Nada de errado com Nature-Based, é a minha formação, eu sou focado em Tech-Based. Estou há muito tempo no negócio, então a gente comercializa Nature-Based, os créditos de Nature-Based, e eu fiz, como eu falei, um pouquinho de lição de casa. A Melina entrevistou algumas pessoas, amigas minhas, uma muito famosa aí, sobre Nature-Based, e a gente tem essa conversa sempre. O Brasil tem 200 milhões de hectares de cerrado, bioma cerrado, 200 milhões de hectares. Metade foi antropizado já, 100 milhões de hectares. Sobrou 100 milhões de hectares. Vamos só por um momento imaginar que o mundo resolvesse falar assim, vou comprar esses 100 milhões de hectares e não vou fazer nada, porque eu não quero mais derrubar esses 100 milhões de hectares. Eu decidi, o mundo decidiu. Isso vale $1 trilhão, pelo preço de mercado da terra no Cerrado. Claro que tem pirambeira, tem rio, tem um monte de coisa lá que você não vai ter floresta, mas estou só arredondando. Eu não vejo a menor chance do mundo pagar $1 trilhão para o Brasil, sendo que em 2009 o mundo desenvolvido se comprometeu a doar $100 bilhões para capacity building, para um monte de coisa, e não fez até hoje. O dinheiro já está valendo 160 bilhões, sei lá, 170 bilhões de dólares. Então, eu não acredito nisso. Esse é o meu ponto. Eu tenho essa preocupação. Eu acho que quando a gente faz essas contas de Nature-Based, essa Arábia Saudita, que toda semana sai no jornal da floresta, eu queria entender só isso. Então, talvez uma ignorância minha, mas a conta do Cerrado, eu queria ver alguém me falar que vai ser pago de tal forma. E, principalmente, e tomara que meus amigos queridos ativistas não estejam ouvindo agora esse podcast, ou não escutem o podcast, é a história de que tem que mudar o Código Florestal. Você vai chegar numa empresa que tem no plano de negócio dela desmatar para plantar soja e está no Código Florestal que ela pode desmatar, sei lá, 50%, 80% do cerrado, 20% da Amazônia, ela vai falar, eu tenho a licença de supressão vegetal. E o Brasil perdeu a licença social de desmatamento. O que eu tenho falado para os meus clientes industriais vocês têm que se preocupar com o desmatamento, porque alguém vai apontar o dedo para você, que não tem nada a ver com esse desmatamento, você vai tomar a bola preta, você não vai conseguir exportar para a Europa. Então, eu sou muito menos otimista com relação a esses mecanismos do que o mercado hoje, da forma como o mercado tem atuado. Mas, rapidamente, depois, claro, passo a bola para a Melina para ela complementar a história do REDD+. Mas você recebe regularmente, anualmente, pela floresta preservada, o valor dos créditos de carbono que são estocados na sua floresta de uma forma anualizada por 20 e 30 anos de vida. Então, mais ou menos é uma conta. Pressão de desmatamento, quantas toneladas de CO2 você deixa de emitir se você desmatasse essa floresta ao longo de 20 e 30 anos, vezes o preço do carbono. Então, isso hoje, ordem de grandeza, dá 70, 80 dólares o hectare, que é muito menos do que a exploração para plantar soja. Então, essa conta vai ter que ser fechada de outra forma. Isso no caso de preservação. No caso de regeneração florestal, as maiores empresas de papel e celulose do mundo, 2, 3, são brasileiras. Se você perguntar para elas, o preço do carbono de reflorestamento para mata nativa é algo como 50, 60 dólares a tonelada. Completamente factível. Hoje, como a Melina colocou, o carbono na Europa já opera a 100 dólares a tonelada, então é razoável assumir que uma certa fungibilidade entre os mercados, o Brasil receberia dinheiro para reflorestar. Isso acho bastante factível. O Brasil tem dezenas de milhões de hectares de áreas degradadas, eventualmente teríamos aí um plano de reflorestamento, que é o famoso carbon sink mesmo, ou seja, você estoca carbono à medida que a biomassa cresce. No caso da preservação da floresta, tipicamente, Barão, as florestas são estáveis em termos de absorção de carbono.
ela tem que estar crescendo para aumentar o estoque de carbono na área, né? Então, o REDD+ é para manutenção do estoque de carbono na propriedade. Certo. E a regeneração florestal é você pagar mesmo para alguém ir lá plantar e reflorestar. Maravilha. Deixa eu só complementar, se me permitir, Barão. Claro. Só primeiro fazer uma correção. Eu falei, anteriormente que reduzir as emissões no Brasil é mais fácil do que na Alemanha, não é não. Eu só dei o exemplo que é mais aceitável socialmente. Acabar com o desmatamento tem maior aceitação social, Sim, em geral, justo. do que dizer para todo mundo: "Agora você tem que pagar milhares Nada de é euros para fácil, mudar seu mas acho sistema". mas a gente está do lado certo da história, né? Eu acho que é isso. E acabar com o Como você desmatamento, sem colocou. dúvida. Sim. Agora, assim, falando, eu acho que por trás de tudo isso, viu, só para ampliar um pouco isso, que o Carlos comentou, por trás, de toda essa questão do mercado de carbono, assim, o preço tem que compensar, né, o preço das emissões tem que ser autossuficiente, né, para você, reduzir emissões e para compensar quando necessário, né, tá preciso esses projetos serem desenvolvidos, né. Pensa que, assim, produzir digamos que a gente trata o crédito de carbono como uma commodity, né, tem um projeto por trás disso, né. Então, mesmo que seja simplesmente, entre aspas, porque é super difícil, manter a floresta em pé, tem todo um sistema para, né, medir estatisticamente qual seria o modelo, a sua área seria desmatada enquanto, isso tudo tem que ser calculado para depois, saber em quanto da sua propriedade mereceria o crédito de carbono. Então não é um projeto simples, isso tem que ser monitorado, tem que ser checado, tem custos envolvidos, tem vários atores no mercado que estão se mobilizando para isso. Então, independente da tecnologia, e o Carlos falou de tecnologia cinza, né, da tech, tem essas tecnologias verdes e as cinzas, digamos assim, né, no nature-based e na tech-based, que também são super interessantes, estão se desenvolvendo rapidamente, né, talvez não tão rápido quanto a gente gostaria, mas para ambas, no fim das contas, o preço tem que compensar, né. Então, por exemplo, só para sair e entrar no que você falou de tech-based, vamos falar do caso talvez o mais interessante, assim, como tecnologia, talvez o mais sexy da captura de carbono, que é essa planta que tem na Islândia, né, a Orca, do Climeworks, né, que é uma empresa Sim. suíça. Sim. Então é uma tecnologia também super legal. Imagina, assim, um monte de ventilador bem grandão, um em cima do outro, e eles sugam ar e separam lá dentro desse ventilador o que é CO2 e o que é outra coisa. E esse CO2 eles misturam com água, e eles fazem água com gás, e eles injetam essa água com gás lá debaixo da terra, e isso se junta com as rochas, com a formação geológica, e vira rocha, e esse carbono fica guardado lá debaixo da terra, teoricamente, para sempre. Então, esse é enfim, projeto super interessante e tal, que, assim, é super caro, né? O grande desafio é aí, você tem que, Não é mais de fácil um plantar lado, árvore? depende, porque, né, pelo menos, assim, depende. Eu acho que até essa coisa de plantar árvore, assim, isso também é um mito, né, de que plantar árvore a gente ia resolver. Primeiro porque uma árvore, qual árvore, aonde, demora anos para ela absorver carbono, é difícil medir. Assim, quando a gente fala de nature-based, né, é muito mais fácil, assim, é muito mais interessante economicamente no longo prazo manter, não destruir o que está lá, que são essas florestas que estão há muito tempo, com uma capacidade de captura alta de carbono, ou seja, não jogar esse carbono que está armazenado para a atmosfera, do que necessariamente plantar novo. Claro, tem casos e casos, mas, assim, não é verdade que plantando árvores a gente vai resolver o problema, não é tão simples, infelizmente. Maravilha. Mas de tudo isso, tentando de tudo isso, é uma questão de preço também. Então, o preço da tecnologia tem que diminuir e o preço do carbono tem que aumentar, para quem for emitir, pensar 2 vezes e tentar outra alternativa e tentar reduzir, e compensar suas emissões. Maravilha. Gente, eu tenho vontade de fazer uma outra pergunta, quero saber se vocês podem. Dá Sim. tempo? Tá, então uma última pergunta aí para a gente depois já indo para os finalmente. É um assunto muito interessante, então a gente está passando até do tempo que a gente costuma fazer aqui para as pessoas entenderem. É porque eu queria muito abordar com um assunto que tem tudo a ver com o que eu sempre falo aqui, né, dentro do pensamento de bem-estar sustentável, que é basicamente o seguinte: assim como tem países que de repente poluem muito e podem pagar para países que poluem pouco num dado momento, em função dos créditos de carbono excedentes, né? Assim como tem empresas que poluem muito e de repente podem pagar
créditos de carbono para uma empresa que, de repente, tem uma prática que consegue preservar, e, enfim. Existe 10% da população do mundo, que são os 10%, né, que nós fazemos parte desses 10%, que gastam o segundo planeta, né? Então, quando a gente chega lá em agosto e a gente fala, acabou a quantidade que o planeta é capaz de regenerar e a gente começa esse segundo planeta todo é consumido pelo modo de vida de 10% da população. E as externalidades são pagas por todo mundo e as mais favorecidas pagam bem mais o preço. É só ver o que aconteceu aqui na chuva no litoral norte, né? Quem que morreu. Enfim, a gente já está falando, já existe mecanismos, a gente já está conversando sobre créditos de carbono que poderiam monetizar as pessoas que não estão contribuindo expressivamente para esse desastre ambiental que a gente está vivendo, e em detrimento das pessoas que estão gastando, invadindo o espaço natural de outrem, podemos falar assim, estarem pagando justamente o preço do espaço que está sendo invadido. Existe já alguma coisa nesse sentido dentro do mundo do crédito de carbono? O que vocês acham disso que eu estou dizendo? E aí os dois podem responder, tá? Vai você primeiro, Carlos, eu tenho um exemplo, mas vai você primeiro. O Baran é um visionário, mas é pagamento por serviço ambiental, super a favor. E aí, acho que nós vamos caminhar para isso. E no contexto, há 10 minutos nós falamos de justiça climática, criação de assimetria de preço, eu acho que a gente já conversou um pouco sobre isso. Daqui a não sei quantos anos, comer carne vai ser considerado uma atrocidade. Hoje não é, mas a gente deveria receber um crédito de carbono por não comer carne. Tomara que meus clientes aí, pecuaristas, não estejam ouvindo, mas não dá, é fato. O Brasil emite 400 milhões de toneladas com fermentação entérica do boi, não tem o que fazer. Não tem o que fazer, é um rebanho. Eu acho que a gente esquece de vez em quando. O Brasil emite 1,1 bilhão de toneladas de desmatamento. Pau, horrível. 400 milhões de toneladas é para produzir carne para o mundo. Também está lá, né? Então, pagamento por serviço ambiental, eu queria, sim, que nós, como você colocou aí, talvez os 10% que consomem esses recursos do planeta, deveríamos estar pagando hoje algum tipo de compensação para aqueles que, de alguma forma, consigam viver com uma intensidade de carbono mais baixa. Fato? De acordo? Eu acho o seguinte, eu acho que vou dar um exemplo, tá? Tem uma ONG aqui em Berlim que faz o seguinte, ela vai no mercado e compra, lembra que eu falei que tem esses créditos de carbono do mercado regulado? Que uma indústria tem que parar de emitir, se ela não conseguir, ela tem que comprar do concorrente? Ela vai no mercado e compra tira esses créditos do mercado, ela compra isso. Ao comprar isso, é patrocinado por pessoas físicas. Então, você pode comprar um serviço de subscription recorrente, em que você calcula a sua média de CO2 e aí paga para compra desses créditos do mercado. Ao fazer isso, você deixa eles mais caros, né? Porque você aumenta a demanda, e você também retira eles. Então, é mais um incentivo para as empresas deixarem de emitirem menos. Tendo dito isso, é legal, mas honestamente, quem é que tem renda suficiente, assim, como pessoa física, né, para gastar, digamos lá, 40 euros, 50 euros por mês, numa commodity que você não vê? Para ter essa consciência limpa de que você fez digamos assim, que você compensou suas emissões. Eu acho que esse não é o caminho, para ser honesta. Eu acho que essa é uma questão coletiva. Eu acho que é uma responsabilidade cívica, assim, de todos. E que não necessariamente vai ser com compensações financeiras individuais, pelo menos não essas tão óbvias, que a gente vai resolver o problema. E eu acho também um caminho um pouco perigoso, individualizar a responsabilidade. Porque, deixa eu te dar um exemplo também de uma coisa que está acontecendo aqui. Tem um grupo de ativistas que se colam, literalmente eles colocam cola na mão e se colam nas ruas e interrompem os carros. E aí a polícia demora muito tempo para tirar. Imagina alguém se colar no asfalto. Às vezes eles têm que recortar o asfalto ao redor da mão das pessoas para retirar. Então, assim, isso acontece
quase diariamente. Tem aqui em Berlim. E isso tá gerando uma discussão muito grande, assim, na sociedade, e o jeito, essa conversa sobre pegada de carbono e responsabilidade individual quanto ao clima, se tornou, em alguns grupos, bastante radicalizada. E, inclusive, a individualidade das pessoas está sendo ligada a isso. Então, as pessoas se sentem mal quando dirige carro, ou fica com vergonha de falar que dirige carro. Quando, às vezes, para muitas pessoas é difícil achar uma outra alternativa. Então, eu acho muito perigoso, assim, falar para os indivíduos para alterarem, assim, dramaticamente seu modo de vida, quando não há alternativas razoáveis, né? Eu acho que isso é uma questão muito mais sistêmica. Acho que a coisa mais importante que a gente pode fazer, assim, primeiro, tomar conhecimento, tomar responsabilidade, se sentir parte disso, votar. Eu acho que o que a gente precisa são de políticas que mobilizem indústria, governos, né, representem o nosso país em organizações internacionais, aumentem as ambições das reduções, é uma questão sistêmica. Então, isso eu acho que é a coisa mais importante que a gente tem que fazer. Também quem tem condições pode comprar, enfim, um produto vegano ao invés de carne, ou reduzir o consumo. Acho que tudo isso é válido, e isso dá sinais reais para a indústria, mas, para ser honesta, eu olho com um pouco de cuidado, assim, a responsabilização do indivíduo diante dessa crise, porque eu acho que a responsabilidade é de todo mundo junto. Então, eu particularmente acho que discordo, Melina, por uma questão simples assim. Eu acho que não é uma questão da gente sair cobrando uma mudança de modo de vida drástico das pessoas, mas a gente poderia, por exemplo, premiar as mudanças de comportamento, né? Então, você começa a ter uma redução de carbono, você pode ter uma premiação por isso. E, por outro lado, penalizar as situações extremas, porque a gente parte de uma lógica da nossa sociedade na qual o quanto você tem de dinheiro justifica o quanto você pode impactar. Não existe nenhum tipo de mecanismo que controle o fato de você ter pessoas que podem se comportar como um terrorista ambiental, né? Uma pessoa que pode gastar num nível que não existe nenhum tipo de responsabilização por esse gasto. E também, quando a gente fala de um esforço coletivo, a gente tem que pensar que a maioria dessas produções que as indústrias estão fazendo e tudo mais, ela se manifesta através do consumo das pessoas e do modo de vida que as pessoas têm. Então, eu acho que é um comportamento conjugado. Então, assim como quando eu tenho meu dinheiro e eu tenho meu limite, né, num dado momento, eu não posso gastar mais do que aquele limite, ou se eu gastar, talvez eu pague um juro sobre aquele limite. Então, assim, que a gente comece com esses terroristas ambientais, digamos assim, e vai descendo, mas de alguma forma a gente tem que fazer com que as pessoas tenham um entendimento de quanto do espaço ambiental do outro que ele está invadindo no momento que ele está tendo um tipo de comportamento predatório que ele não necessariamente precisaria ter, né? Então, assim, uma coisa é o trabalhador do dia a dia que está de carro, e se ele não estiver de carro, ele vai demorar tantas horas a mais do dia dele, porque não existe transporte coletivo à altura, piriporó. A outra coisa é a pessoa andar de avião particular para lá e para cá, sendo que ela poderia, por exemplo, estar andando na primeira classe num avião normal. Ou um uso de um iate a qualquer situação, em qualquer momento, que por hora gastaria o equivalente a quantos carros? Sei lá, mais de 500 carros. Um iate, um veículo. Então, assim, eu acho que a gente pode começar esse pensamento numa noção que vai descendo de cima para baixo. Mas, assim, se a gente não tiver nenhum tipo de controle sobre o padrão de comportamento das pessoas, que são as pessoas que fazem com que as indústrias também produzem o que elas produzem, né? O bem de consumo, conforme ele está aí, ele é autorizado, ele vai sendo produzido. Então, eu acho que justamente para a solução sistêmica, a gente pode pensar que este também é um dos elementos que deveriam estar na conta, né? Senão a gente fala, o problema não sou eu, é a indústria. Eu vou ter o mesmo modo de vida que eu tenho e que eu considero uma tecnotopia, né? Que é acreditar que a tecnologia vai resolver as questões e eu vou poder ter exatamente o mesmo modo de vida que eu tenho hoje. Então, é meio um pouco baseado nessa reflexão que eu estava trazendo. Bom, se eu discordei, eu acho que talvez eu tenha que... Se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar antes da gente encerrar. Não, acho que não é esse o ponto, assim, para ser honesta. Acho que é mais complicado que isso, tá? Eu acho que, assim, exatamente por isso que eu acho que o importante é, primeiro, conscientização, e depois, obviamente, ter consciência das suas decisões. Mas o que eu acho é que
Eu acredito mais em sistemas de incentivos do que sistemas moralistas. Eu acho que esse é meu ponto. Então, assim, é óbvio que isso está se tornando mais claro, né? Que quem pode contribuir, quem está ciente, tem condições de contribuir, obviamente, isso são sinais, são ótimos sinais. A primeira coisa que eu comentei é, olha, votar, né? São governos que têm condições de participar de regulamentações, por exemplo, né, e de decidir quais são os setores, ou mesmo os indivíduos, ou as parcelas de populações que têm que sofrer maiores restrições, né, é exatamente isso. Mas, então, acho que a gente não está exatamente discordando, mas eu acho que o meu ponto é mais a maneira como se faz isso, né, por isso que o tema foi interessante, assim, mercado de carbono, crédito de carbono, né, Carlos, me corrija se eu estiver errado, mas acho que, assim, é uma ferramenta que a gente tem, né, e que a gente ainda está desenvolvendo e melhorando, de incentivos para os atores da economia, para que eles, no fim das contas, emitam menos, né, colocando um preço nisso. Então, outros sistemas de incentivos, que tem muito a ver com regulamentações, que eu acho que deve ser o caminho para a gente ter maior sucesso do que, né, necessariamente colocando a responsabilidade, que é uma responsabilidade enorme, nos indivíduos. Obviamente, os que têm condições, por que não, né? Eu acho que todo mundo, se a gente está aqui, talvez o público que esteja ouvindo, né, tenha condições de fazer parte desse grupo de pessoas que tem como tomar decisões individuais. Mas eu acho que eu prefiro ter a conversa mais do lado dos incentivos do que da responsabilização ou da moralização desse assunto do consumo, porque eu acho que a gente pode cair num lugar perigoso se levar isso ao extremo. E falando nisso, acho que uma coisa que você ia perguntar, eu queria perguntar, você queria sugestões, né, de livros e tudo mais, e talvez um que fala um pouco, ou até bastante, dessa radicalização, do que pode acontecer numa sociedade em que a gente leva tudo isso ao extremo, é o Ministério do Futuro. Né, um livro, uma distopia climática, que eu recomendo bastante. Que joia. Bom, maravilha. Não dá nem para a gente continuar aqui, porque na verdade esse assunto vai longe. Eu acho que é ótimo quando termina ainda com perguntas e não só com todas as respostas, né? A gente está construindo esse novo mercado, essa nova forma de refletir sobre a maneira como a gente produz, como a gente consome, como a gente lida com o planeta. Eu agradeço demais a participação de vocês e queria que vocês falassem aí, dessem suas considerações finais e aproveitar, a Melina já começou aqui a rede das recomendações, para vocês também fazerem outras recomendações aí, para quem quiser acompanhar mais esse assunto. Então, já que Melina, você já começou, então pode terminar. Bom, eu recomendo o Economia do Futuro, que é um podcast Eu também. que eu produzo exatamente sobre isso. Essa é uma recomendação. Outra, eu falei do livro também. Tem puxa vida, mas, de novo, eu não fiz a minha tarefa de casa para pegar o nome dele em português, mas ele chama Energy and Art, How Culture Changes, de um escritor chamado Barry Lord. Sabe o que eu achei legal? Esse livro, na verdade, ele é sobre cultura, e ele vê a história da civilização humana ao longo de várias civilizações humanas sob a lente da matriz energética. Então, ele fala assim, toda vez que a gente passou por um processo de transição energética, que é o que está acontecendo agora, a sociedade inteira se transformou, inclusive, assim, não só economicamente, mas culturalmente. Então, acho que vale a pena pensar sobre esse aspecto, né? Essa fase que a gente está vivendo agora, por isso que eu acho ela extremamente fascinante, né? Não dá para... Assim, eu sou muito otimista, eu acho que a gente vai transformar a nossa economia, talvez demore mais do que a gente queira, não vai ser um processo fácil, mas eu acho que vai sair uma civilização de outro jeito, lá do outro lado. Eu estou muito curiosa para saber o que vai ser. É isso, obrigada. Obrigado, Melina. Que bom que a Melina está otimista também, porque é uma preocupação para mim sempre que eu estou discutindo o tema com colegas. Eu muitas vezes sou mais otimista, porque eu acredito que, sim, de alguma forma o ser humano vai poder equacionar esse tema das mudanças climáticas. Como a Melina colocou, talvez demore mais, vai ser comoção, mas eu acho que a gente sai do outro lado. Então,
Minha recomendação é vocês ouvirem o podcast Economia do Futuro, o podcast Lado Q, e um livro, Apocalipse Never, que é do Michael Schellenberger. O nome dele é americano, mas é meio famoso aí. Dá para procurar, Apocalipse Never, que é um pouco na linha dessa conclusão da Melina. Calma, pessoal, não estamos. É ruim, é risco sistêmico, não sei o que vai acontecer, temos que equacionar, mas o cuidado da gente errar a mão e usar isso, inclusive, de uma forma autoritária contra quem eventualmente não se adequar a esses padrões de consumo que nós vamos ter que seguramente rever. Maravilha, pessoal. Que bom. Terminamos com toda essa recomendação. Pode deixar que a gente depois vai procurar e vai recomendar nas nossas redes, vai botar essas recomendações para as pessoas conseguirem encontrar. Mais uma vez, muito obrigado. E para você que está ouvindo ou vendo a gente, tem algum tema que você gostaria de ouvir aqui no Lado Q? Aproveita para seguir a gente nas redes sociais e pode nos mandar mensagem por lá. Vamos adorar essa troca. Te esperamos no próximo Lado Q. Até mais.